Ó, eu já deixei, gente, eu deixei tudo prontinho, tudo adiantado. Ó, todos os exercícios. Já deixei todo o planejamento de aula até o final, ó. Exercício, força de atrito, tudo, ó. Tudinho, tudo bonitinho para vocês, ó. Aí, plano inclinado, tudo. A minha vida é pensar no 9º ano. E aí, eu sei que nesses dias aqui dessas aulas, vocês já não terão mais prova de física, mas eu te peço, não perca essa aula de elevadores. Como eu já disse, teve uma outra turma que eu dava aula, ministrava aula, eles gabaritaram, gente, gabaritaram o simulado da poliedro com essa aula minha. Sabe o que é gabaritar? Gabaritar. Então, eu explico tudo em detalhes, ó, quais são as forças atuantes, quais são as principais palavras cobradas nesse tipo de exercício. Tem hora que é balanço, tem hora que é outro nome. Vou explicar por que tem esse outro nome. Tudo mastigadinho, ó. Todas as possíveis situações, tudo que envolve elevadores, ó, todas estão aqui, tá? Bem mais simples, bem mais prático do que está no seu livro. Isso eu te garanto, tá bem mastigadinho. E esse primeiro aqui, lembra lá do exercício? Que eu falei assim, não, é 75. O resultado que a gente encontrou está correto, tá, meninas? Lembra que estava a discussão, vocês duas fizeram? Deixa eu pegar aqui a página. Esse eu não anotei, esse aqui já anotei a página. Só falar com vocês o seguinte. O que foi confuso? Aquele resultado está correto? Está correto. Mas ele pergunta, olha aqui. Depois que eu fui ler, eu falei, meu Deus do céu. Ele fala assim, ó. As trações T1, no fio entre os blocos 1 e 2. Então, ele quer saber no bloco 2. E nesse bloco aqui, ó, entre os blocos 2 e 3 tem intensidades. Entre os blocos 2 e 3, as forças T1 e T2, mas entre esses dois blocos. Aí nós calculamos, mas nós calculamos para o bloco 1 e para o bloco 2. Ele queria para o bloco 3. Então, o que você vai fazer? Só acrescentar mais um bloco. Vai estar completo o cálculo. Mas aí o que acontece? Se é para o bloco 3, ó, eu vou pegar a massa do bloco 3, que é 20 quilogramas, vezes a aceleração, que é 1,5. Então, ele quer a força de tração sobre o bloco 2 e sobre o bloco 3. Então, aí nós calculamos o bloco 1, 2 e 3. Ficou faltando esse 3 aqui. É só pegar a massa vezes 1,5, aí dá 30 newtons. Depois que ele coloca T1 e T2, né? Eu já coloquei T1 e T2 lá em cima. Depois que eu fui ler, que era sobre o bloco 3. Tá, meninas? Vocês lembram? A gente estava na discussão? Sim. Aí é só pegar 20 vezes 1,5, porque ele pergunta... Olha, ficou muito confusa essa questão. Até eu confundi. Porque ele coloca lá T1 e T2, ó. Entre os blocos 1 e 2. Depois ele fala entre os blocos 2 e 3, que ele quer saber a intensidade. Então, não era 1 e 2, era 2 e 3. Por que ele falou de cara, né? É para acabar, né? Mas tá bom. Aí você vai pegar 20 vezes 1,5, que dá 30. Dá um printzinho que eu deixei assim bonitinho para vocês, tá? Eu lembrei de vocês, ó. Ó. Ou copia rapidinho. É só complementar, colocar 20 vezes 1,5. Aí fica correto. Não estava correto também, mas assim fica perfeito, né? A gente sempre busca a perfeição, né, gente? Não quero mais ou menos, eu quero perfeito. Prontinho? Não, que vocês falarem ok, eu passo. E tinha faltado esse. E guarda esses exercícios, gente, com carinho. Por quê? Porque nós vamos para o próximo exercício. E nesse próximo exercício que a gente vai trabalhar aqui, ó. Pode, meninas? Pegaram já? Pro, rapidão. Não estava certo, então, porque o T1 tinha dado 45 e não 30. Então, mas tá, esse cálculo que a gente fez também está correto,
Tá correto. Só que ele quer saber sobre o bloco 3. Só no bloco 3. Entendeu? Então, eu vou pegar 20 vezes 1,5. Também tá correto, mas ele quer somente aqui, ó. Entendeu, Manu? Que ele fala do bloco 1, fala do bloco 2, depois, na hora da pergunta, ele fala assim, sobre o bloco 2 e o bloco 3. Aí ficou faltando o bloco 3, que a gente não tinha calculado para o bloco 3, só para o bloco 3. Aí é só complementar, colocar isso aqui, ó. Aqui faltou. Sobre o bloco 3. Aí sim, ó. Eu posso calcular para todos os blocos. Mas ele pediu só o 2 e o 3, lá no finalzinho. Entendeu, Manu, agora? Não consigo entender porque eu não tô com o meu cálculo aqui, entendeu? Porque eu viajei e o meu livro 3 ficou lá em Cuiabá, porque ninguém mais estava no livro 3, era muito peso para trazer na mala, e aí eu deixei lá em Cuiabá, então eu não consigo ver. Então eu não vou conseguir entender 100% sem ver o que eu tinha feito antes. Mas acho que da próxima eu não erro, eu vou seguir esse raciocínio. Esse daqui tá no livro 4. Tá no livro 4. Deixa eu pegar a página. Não é página 48 do livro 3? Não. Esse é do livro... Era um só exercício que eu tinha pedido para vocês fazerem. É a página 11. Deixa eu marcar aqui, ó. Calma, então eu vou achar. Página 11. Página 11, exercício número 4. Esse aqui é o exercício 4, página 11. Ah, ok. Que bom que eu falei. Porque aí você me salvou, eu achei. Tá. Viu? Ó, é só sobre o bloco 3 que ele quer. É que ficou confusa a pergunta mesmo. Entre blocos 2 e 3 tem intensidade respectivamente iguais a? Então, aí esse aqui a gente calculou certinho. Aí ficou faltando do bloco 3. Sim. Que é só pegar 20, a massa do bloco 3, vezes a aceleração que a gente já tinha encontrado, ó. Por que eu fiz 30, então? Porque eu fiz do bloco 2, né? Isso! Entendi. O bloco 3 Isso. era aqui, 20. Ah! Entendeu? Faltou do bloco 3 aqui, ó. Entendi mais ou menos, mas entendi, Pro. Eu não sei. Sabe quando você trava, seu raciocínio não flui? É porque esse exercício ele é confuso. Mas aqueles que a gente trabalhou, que era só 2, ficou bem tranquilo? Que era só isso aqui, ó. Aham. Ah, então beleza. Esse exercício ele tá confuso mesmo, Manu. Ele tá confuso. Tô falando que até eu, na hora de ler, porque ele fala bloco 1, bloco 2, depois ele vem com o bloco 2 e 3 só, lá no final. Ele tá confuso mesmo. Você entendeu aqueles que tinha só 2? Perfeito. Já está corretíssima a sua linha de raciocínio. Esse é confuso mesmo. Eu não deveria ter passado ele. Porque em vez de ele ajudar, é um exercício que ele atrapalhou. Tá? Pode ficar tranquila. Agora, esse aqui eu quero que vocês peguem aí, ó. Exercício 5, página 10. Todo mundo pegue. Por quê? O que acontece? Eu vou ensinar uma maneira de resolver que é bem mais simples. Você vai olhar, tem aí, ó, o exercício. Eu coloquei aqui que eles são análogos, né? Ó, são parecidos. Tem o exercício 5 da página 10, que é esse que você está aí, pegue aí na mão. E tem o exercício 7 da página 12. Estão vendo aqui, ó? Olha o desenho. O mesmo desenho. A única coisa que vai mudar é o quê? As massas. Aqui é 5, aqui é 2, aqui é 3. Aqui é 10, aqui é 4, aqui é 6.
Eu vou ensinar uma maneira de resolver que vai servir, essa maneira vai servir tanto para esse exercício quanto para esse exercício. E daí eu quero que vocês copiem a minha maneira de resolver, por quê? Que é uma receita de bolo. E eu vou mostrar por quê. O Luiz não conta, a internet dele não está conseguindo. Tá fraca, ó. O meu livro, ele é resolvido. Só que eu não olho a resolução aqui, gente. Olha aqui, eu faço o meu jeito, tá vendo? Olha o jeito que está resolvido esse exercício. Peraí. Vocês estão vendo? É tudo isso aqui, ó. Aí o que está de lápis é a minha resolução. Então, é essa resolução que eu vou te mostrar. Eu não olho, eu não vejo isso aqui do livro. E se eu for explicar desse jeito para vocês, eu acho que vai ficar muito, muito, muito complicado. Então, quando a Sônia explicar, copie o jeito de Sônia. A receita de bolo, eu falo que é receita de bolo porque vai funcionar. Então, aqui a primeira coisa que fala o exercício, deixa eu ler o exercício, ele fala assim, o exercício 5 da página 10. Peguem aí. No arranjo, tem os corpos A, B e C, respectivamente com massas 10 kg, 4 kg e 6 kg. Os fios são inextensíveis de massas desprezíveis. Também não há atrito entre os fios e as polias, e o plano horizontal é perfeitamente liso, ou seja, está desprezando o atrito, tá? Então, quando fala desprezando o atrito, fala, amém, Senhor, porque facilita muito o cálculo. Aí ele coloca lá, G, que é a aceleração da gravidade, e essa aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Na letra A, ele pergunta assim, qual é a aceleração? Aí você aprendeu o seguinte com Sônia. Quando tem várias massas, o que você vai fazer? Você primeiro coloca a fórmula, força é massa acelerada. Depois que você coloca a força igual a massa acelerada, aí você pegava igual a massa, você somava as massas, correto? Para encontrar a aceleração, ó, 10 mais 4 mais 6 vezes a aceleração. Não era assim que a gente estava fazendo? Lembra? Olha aqui. Sim, a gente soma as massas. As massas. Isso. Só que, nesse caso aqui, igual esse exercício, e nos outros que a gente resolveu, ele dá a força, ó. Aqui, nesse caso, a força é de 150. Esse caso, ele não deu a força. Ele deu as massas e ele deu o quê? A aceleração da gravidade. Ora, se ele deu a aceleração da gravidade, é que você vai precisar dela. Aí você olha aqui, tem duas coisas que elas estão penduradas. Outra coisa, se a massa daqui é de 10 quilogramas, para onde que vai pender o movimento? Para cá. Porque essa massa aqui, ela é maior. Concorda com Sônia? Sim. Aí você vai pensar o seguinte, você vai calcular a força-peso desse lado e a força-peso desse lado. Tudo que está dependurado, a primeira coisa que eu penso é quem? Força-peso. Peso é massa vezes aceleração da gravidade. Peso é massa vezes aceleração da gravidade. Aqui é 10 quilos, então vai ficar 10 vezes 10. Ou seja, a força-peso é igual a 100 newtons desse lado. Deixa eu subir um pouquinho. Desse outro lado, peso será 6 quilogramas vezes 10. Espera aí, gente. Giovanni, por gentileza. Mais baixinho aí, mais baixinho, mais baixinho. Pronto. Aqui, ó, 60 newtons. Então, eu tenho as duas forças-pesos dos dois lados. O que você vai fazer? Porque essa força aqui é a chamada força resultante, igual a massa acelerada. Quem é essa força resultante aqui? Porque ele não deu a força. O que você vai fazer? Você vai subtrair essas duas forças aqui. E aí você vai encontrar a força para jogar aqui para encontrar a aceleração.
Então, vai ficar 100 menos 40, que vai... 100... Ai! 40. Que ódio! 40 newtons. Então, é esse 40 newtons que eu vou colocar aqui. Ó, 40 newtons. Essa vai ser a força, porque nos outros exercícios ele dava. E aí, quando você vê... Mas, professora, tem outras maneiras de resolver? Tem. Mas, gente, essa é a maneira mais simples. Você vai pegar essa força-peso menos essa força-peso. E daí você vai encontrar a força resultante, que é 40. Olha para você ver como vai dar certinho. Aqui, 40, somando 10, 4 mais 6 vai dar quanto? 20 vezes a aceleração. A minha aceleração vai ser 40 dividido por 20. E isso vai dar quanto? Fala para a Sônia. 2 metros por segundo ao quadrado. Encontrei a bendita aceleração. Era a aceleração que ele queria? Toma aí a aceleração. Tá aqui a aceleração. Essa é a letra A. A letra B, eu vou puxar um pouquinho para cá. A letra B, ele pergunta assim: as trações nos fios. Vou até colocar a pergunta. Ela pergunta as trações no fio. Só que, como eu falei para vocês, vai existir, meu fio, ele vai pender para esse lado aqui, porque aqui tem massa maior. Então, quando ele fala força de tração, eu só vou olhar para o lugar que tem maior massa. Eu só vou olhar para esse lado aqui. Vou esquecer o restante. Só vou olhar para esse lado, o lugar que tem massa maior, que vai ter o sentido do meu movimento. Aí, vou pensar o seguinte, existe uma força para baixo de 100 newtons, que é a força-peso, atuando sobre esse fio. Mas existe também uma outra força que provoca uma aceleração de 2 metros por segundo. E essa outra força está no sentido oposto. Ou seja, eu vou pegar força é massa acelerada. A massa desse meu bloquinho, que é 10, vezes a aceleração, 20 newtons. Então, a minha força de tração será peso menos essa outra força aqui. Então, vai ficar 100 menos 20, que vai dar 80 newtons. Isso dá certo, gente, dá certo. Ao invés de você fazer tudo isso aqui, ó, que tá no meu livro, ao invés de você fazer tudo isso aqui, você só faz isso aqui. Funciona? Funciona. Ficou meio indeciso? Tá tranquilo ou não? Porque a gente tem um repeteco. Calma, para a última parte da tração, a gente vai pegar a força-peso, que é a maior, menos, que é ali do lado dos 10 quilogramas, que é 100 newtons. E aí a gente vai... Agora eu não sei mais. Voltando, peraí. Vamos lá. Só para você ver, que nem eu disse, é receita de bolo, né? Olha aqui outro desenho. A página 12. A mesma pergunta, eu não vou ler o exercício só para... pega aí o exercício 7, página 12. Olha lá. A mesma situação. A aceleração da gravidade também ele dá. Não, peraí, vou ler. Vamos fazer o serviço completo. Página 7. Página 12, exercício 7. Ele fala assim.
No arranjo da figura a seguir, os corpos A, B e C têm massas respectivamente 5 kg, 2 kg, 3 kg. Os fios são inextensíveis, de massas desprezíveis. Também não há atrito entre os fios e as polias, e o plano horizontal perfeitamente liso, e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Aí pede para calcular a aceleração e pede qual é a tração no fio. Ou seja, é o mesmo exercício, até a fala é a mesma. A única coisa que mudou é o quê? As massas. Ó, vai ser sempre assim quando eu tiver esse tipo de exercício? Vai ser sempre assim. Aí você vai pensar o seguinte, primeira coisa, encontrar a aceleração. Ó a receita de bolo. Aceleração. Como é que eu vou descobrir essa bendita aceleração que é a letra A? Para a aceleração, eu tenho que ter a força resultante. Força resultante é igual a massa acelerada. Quem é essa força resultante? Aqui, qual que é o valor da força-peso? Só para ver se você entendeu. Qual que é o valor da força-peso? Qual que é o valor da força-peso? Peso, a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a força-peso do bloquinho A vai ser quanto? Vai ser 5 vezes 10. 50. E desse outro lado? 30. É só pegar a massa, pega essa massa, acrescenta um zero. Pega essa massa, acrescenta zero. Já é a força-peso, ó. Já é a força-peso. Encontrei a força-peso. A força resultante aqui é eu pegar uma menos a outra. Eu acabei de mostrar para vocês. Então, vai ficar 30 menos 50 menos 30 vai dar? Vai dar? 50 menos 30, 20. E a massa? Eu vou colocar todo mundo. Vou colocar 5 mais 2 mais 3. Mais 2 mais 3. Fez a aceleração. Viu? É isso que eu tô falando. Olha lá. Igualzinho. Só troquei os valores. Tá vendo? Fiz uma menos a outra. Isso aqui vai dar 20. Aqui, 5 com 5, 10. E olha, até o resultado, gente. Olha isso aqui. Até o resultado vai ser igual. A aceleração aqui vai ser 20 dividido por 10, que vai dar quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Acabei de encontrar quem? A aceleração. A letra B, qual é a atração dos fios? Então, a letra B. Qual é a atração? O que eu falei? Você vai olhar para o lado que tem maior massa, não foi? Ó, olha aqui. Aqui faltou newtons, né? Você vai olhar aqui, só desse lado. Aí você vai pegar uma força para peso que é para baixo, que vale 50 newtons, e vai menos uma força para cima, que eu vou chamar de F, que é a massa desse bloquinho vezes a aceleração. A massa, 5, a aceleração, 2, ou seja, 10 newtons. Então, eu terei a força de tração, essa força-peso, menos essa outra força aqui. Vai ficar 50 menos 10, que é igual a 40 newtons. Viu que eu falei que era receita de bolo? Olha então, lá. Vai pegar e vai calcular a força e... Ai, professor, não sei por que eu tô travada hoje. Peraí. Só recapitulando. Então, aqui tranquilo, né? Você vai pegar, calcula a força-peso de um lado, calcula a força-peso do outro, subtrai, encontra a força resultante. Depois soma todas as massas e encontra a aceleração.
Na letra B, você vai pegar a força-peso, menos a força que está atuando sobre esse bloquinho. Porque existe uma outra força que provoca uma aceleração de 2 metros por segundo. Então, vou pegar a massa do bloquinho vezes a aceleração que a gente encontrou aqui, ó. Então, vai ficar 5 vezes 2, 10. Então, sobre esse fio, vai ser 50 menos 10, que vai dar 40. Aí eu calculo só a força desse lado aqui. Tá, calma, acho que eu entendi. Primeiro, eu vou descobrir. Não, aí descubro a força resultante quando eu subtraio os newtons dos dois lados. Aí eu descubro a força resultante. Com isso, eu vou fazer essa formulinha da força resultante igual a massa vezes a aceleração para descobrir a aceleração. Depois que eu descobrir a aceleração, eu tenho que descobrir a tração nos fios. E aí, para descobrir a tração, eu vou fazer força igual a massa vezes a aceleração. Aí a força, e essa tração é a força que está fazendo sobre o bloquinho mais pesado, que no caso é o de 5 quilogramas aqui. E aí eu vou pegar o 5 vezes 2, porque 5 é a massa, vezes a aceleração, que é 2 que a gente descobriu, vai dar 10 newtons. Aí depois eu vou pegar a força do bloquinho, os newtons do bloquinho, menos os newtons da força, e vai dar 40 newtons, que é o resultado. E essa é a tração que está fazendo. Aí, você tá vendo? É o caminho, gente, é o meu caminho, tá? É o caminho mais simples, porque senão o caminho que eles dão, que ele tem aqui, tá aqui no livro, é muito complicado. Então, eu vou mostrando para vocês. Olha a minha resolução, né? E olha a resolução deles, ó. Essa daqui é a minha. E olha a deles. Então, aqui, esse jeito aqui é o jeito mais simples que eu encontrei. E vocês estão vendo que dá certo. Testo aqui, a mesma receitinha de bolo faço aqui. Viu esse desenho? Pode resolver assim. Tá vendo? Que funciona, ó. Aí eu não preciso ficar fazendo um monte de desenho. Vai desenho para cá, e vai desenho para cá, e vai, e faz conta, e faz conta. Eu vou diminuir aí mais de 50% a conta. E a receita de bolo. Tudo bem? Pode prosseguir? Eu já deixei. Pode, eu acho que eu saí da minha trava. Não sei, eu chegava, parecia que meu raciocínio não fluía, parecia que eu travava. Mas você replicou tudinho. Tá tranquilo agora. Agora foi. Agora parece que eu andei, que eu saí, mas sei lá. Parecia a porta de correr quando tem algum negocinho errado que você aperta, até que vai, sabe? Ai, meu Deus. Calma, calma. Ó. Aqui, eu vou falar sobre força de atrito. Eu já até comecei a falar sobre força de atrito com vocês. Mas agora a gente vai dar uma aprofundada. E daí eu peguei o exemplo aqui da minha mesa, né? Eu tenho minha mesa aqui, eu passo a mão na minha mesa, percebo que a minha mesa está lisinha. Aparentemente, ela está lisinha. Porém, quando eu olho isso microscopicamente, o que eu percebo? Que a minha mesa, ela não está lisinha. Ela apresenta rugosidades ou imperfeições, ó. Ela é assim, olhando microscopicamente. E daí, quando eu passo a mão nessas montanhas, o que essas montanhas vão fazer? Elas vão aplicar uma força contrária ao meu movimento. Essa força resistiva contrária ao movimento é chamada de força de atrito. E é o atrito, gente, que faz a gente caminhar. Você já imaginou você caminhando em uma superfície totalmente lisa? Professora, eu não iria caminhar, eu iria só escorregar, ficar só caindo, caindo, caindo. Então, o que faz você caminhar é essa força de atrito, senão você não ficaria em pé, tá? Na hora da frenagem. Até teve a Rafael estava falando a respeito da água. Deixa eu falar isso, deixa eu mostrar a cara. Aí acontece situações seguinte. Porque um carro está andando no asfalto, de repente caiu uma chuva, tem uma poça d'água. Ele aquaplanou e o carro rodou. Por que isso aconteceu? Porque a água,
ela apresenta muito menos atrito para o carro. E daí os freios do carro vão perder um pouco do contato, porque o atrito, como é essa força resistiva ao movimento, né, faz com que esse carro se prenda mais ao chão. E daí, quando esse carro ele passa por essa água, essa água apresenta menos atrito. Então, o que ele vai fazer? É como se ele tivesse uma pista de gelo. Ele vai rodar e aí é muito perigoso o acidente. Então, o atrito é essa força resistiva, que é importante principalmente na hora da frenagem. Por que eu estou falando frenagem? Porque teve uma questão do Enem que eles cobraram isso, né? E daí, o ano que vem, já que vocês vão fazer o Enem seriado, aí eu já estou pensando também nas possibilidades de como que eles irão cobrar, tá? Aí existem dois tipos de atrito. O atrito estático e o atrito dinâmico. Exemplo, tá aqui, né? Sempre minha manteiguinha, meu batom. Eu pego, vou tentar mover. Imagina isso aqui seja um garrafão de 20 litros, tá, gente? Vou tentar mover. Vou tentar mover. Ah, não tá movendo, não tá movendo, não tá movendo. Isso aqui é força de atrito estático. Estático significa o quê? Parado. Não estou conseguindo mover, estou fazendo uma força, mas não estou conseguindo mover. Então, aqui existe uma força de atrito estático. A partir do momento que eu começo a mover, é chamada força de atrito dinâmico ou força de atrito cinético. Aí, para você, quando você está imagine o garrafão, você tem que fazer esse movimento do garrafão de 20 litros, ou você tem que fazer esse movimento com saco de cimento. Gente, para você colocar esse objeto em movimento, dá muito mais trabalho do que quando realmente ele está em movimento. Quando ele está em movimento, parece que a coisa fica mais fácil. Por isso, eu vou explicar o gráfico, porque no Enem eles cobraram gráfico. Então, a possibilidade, a fórmula é pouco cobrada. Mas se eles forem cobrar, eu, Sônia, pensando, eu acho mais provável eles cobrarem o gráfico. Então, esse gráfico aqui representa a força de atrito. Aqui, ó, o objeto está parado. Estou fazendo uma força, estou fazendo uma força. Está quase em movimento. Esse quase em movimento é chamado de iminência do movimento. Ele está quase se movimentando, mas ele ainda não se movimentou. Aí, a partir do momento que ele começa a se movimentar, é esse pedaço aqui. Aqui não tem movimento nenhum. Aqui está na iminência do movimento e aqui tem o movimento. Então, aqui, gente, é chamado... Deixa eu colocar verdinho. Aqui eu tenho essa parte do meu gráfico, representa a força de atrito estático. E esse pedaço aqui representa a força de atrito dinâmico. Professor, então, olha aqui, olha, ele era menorzinho, ele foi aumentando, chegou a tal ponto que exatamente aqui a minha força de atrito estático é maior do que a força de atrito dinâmico? Sim. Para eu pegar um objeto que está e colocar para tirar ele desse estado de inércia, é muito mais difícil do que quando ele já está em movimento, tá? Tranquilo? Tranquilo? Isso aqui é importantíssimo. Tranquilo, meus queridos? Sim? Sim? Posso prosseguir? Rapidão? Aí, outra coisa, como é que se calcula, professora? Força de atrito, ela tem esse μ, que é o coeficiente de atrito, tanto pode ser coeficiente de atrito estático, como coeficiente de atrito dinâmico, porque depende da superfície. Cada superfície apresenta um coeficiente diferente. E daí, vezes a força normal. Essa força normal, o que é a força normal? Para ter atrito, eu preciso de ter contato. Eu faço aqui, ó. Tá tendo atrito? Tá tendo atrito. Esse atrito tá provocando o quê? O aquecimento entre as minhas mãos. Porém, para ter atrito, eu preciso do contato. Se tem contato, existe força normal. Força normal, força de contato. Aqui, meu objeto está aqui. Está em contato com a mesa? Tá. Só que o meu objeto, ele está o quê? Parado. Ele não está se movimentando, Sônia. Não está. Por que ele não está se movimentando? Porque existe uma força peso para baixo e existe uma normal para cima. Por que existe uma normal para cima? Porque ele está em contato com esse papel. Tem contato, tem normal. Professora, mas como que eu vou calcular a força normal? Tem fórmula para força normal? Não. Normalmente, essa força normal ela é igual à força peso.
Então, se eu tenho uma força-peso de 50 newtons, a minha normal, ela será de 50 newtons. Então, normalmente, essa força normal é igual à força-peso. Tranquilo? Tranquilo, gente? Fala com Sônia. E aí, olhando para o gráfico, vocês estão vendo que a minha força de atrito estático, ela é maior do que a força de atrito dinâmico. Professora, mais força-peso, eu aprendi que é massa vezes aceleração da gravidade. Isso significa que aqui na Terra, a força normal não vai mudar, porque a força-peso não vai mudar. A sua massa será sempre a mesma, a massa desse objeto será sempre a mesma. E a aceleração da gravidade também será sempre a mesma. O que vai fazer uma força de atrito estático ser diferente da força de atrito dinâmico? Porque força de atrito estático, como é que calcula? Força de atrito estático, μe vezes a normal. Força de atrito dinâmico, μd vezes a normal. Tá vendo? A fórmula é a mesma. A força normal é a mesma, tanto aqui quanto aqui. O que vai mudar é esse coeficiente de atrito. Ou seja, o que eu quero dizer, vou colocar em verde, que o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Sempre, professora, sempre. Se ele colocar um coeficiente lá de 0,4 e um coeficiente de 0,5, quem é o do atrito estático? Esse. Quem é do atrito dinâmico? Esse. Sempre é menor. O coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Tranquilo, gente? Não, peraí. Fala. Quer dizer que a fórmula sempre é a mesma, que a força normal é a mesma força que a força de atrito e a força o quê? A força normal é igual à força-peso. Ela é igual à força-peso. Não, mas ali tem uma embaixo. Fórmula. Ali embaixo, aquele F e F deles são o quê? A força de atrito estático é μe vezes a normal. A normal é igual à força-peso. Tanto aqui quanto aqui, elas são iguais, ó. O que vai mudar é esse coeficiente de atrito. O estático, ele é maior do que o dinâmico. Por isso que no gráfico, ó, ele começa menorzinho, olha lá, lá no final ele está maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Então, o coeficiente de atrito estático é maior do que o dinâmico. Já que a normal são iguais? Mas da fórmula, sempre vai ser a mesma fórmula, só que só vai mudar esse coeficiente que fala? Isso. Isso, só vai mudar esse coeficiente. E aí, se eu for calcular a força... Como são o nome da força E e da força D? Qual o nome delas, professora? Qual? Aqui? Você fala? A força E, a FE, essa FE, qual é o nome dela? Força de atrito estático. Força de atrito estático. Me dê força de atrito dinâmico ou cinético, tá? Tanto faz. Entendi. Então, a fórmula para calcular a força é a mesma, só que quando é força de atrito estático, a gente coloca o coeficiente E ou é Isso. C? E. E aí, quando é de força dinâmica, a gente coloca D, o coeficiente D. Só isso. E eles vão dar D para gente nas questões? Às vezes sim, às vezes pede para calcular, depende. A gente vai ter dois tipos diferentes de exercício. Eu vou começar pelos mais simples. O último a gente vai calcular, ele vai dar indiretamente, você tem que calcular essa força e você encontra o coeficiente. Mas fica tranquilo. O que mais é cobrado, que eu vi dos Enems que passaram, não foi a fórmula, foi esse gráfico que foi cobrado. Eles colocaram uma questão lá que tinha um carro em frenagem, e daí cobrou o gráfico. Então, de força de atrito, o que eu quero que vocês mais lembrem é do gráfico, mais que a fórmula. Tá? Mais que a fórmula é o gráfico.
força de atrito estática, ela é sempre maior do que a força dinâmica. Sempre. Isso, Ela só fica na isso. parte... Uhum. Entendi. Ok. Vou deixar aqui. Aí eu sei aonde eu parei, gente. Os planejamentos. Acho que funcionou melhor assim, porque eu já fico muito, ganho tempo. Não fica, qual página? Deixa eu abrir o livro, deixa eu abrir o livro. Aí já foi de 10 em 10 segundos, 5 em 5 segundos, é tempo. Perdendo tempo. Trocar lá, fazer a chamada, senão eu esqueço. Mas qualquer dúvida, falem comigo, tá? Eu gosto quando vocês perguntam, eu falo. Não entendi, professora, eu tenho prazer de te ensinar. Alice? Aline? Presente. Ai, tá aí. Ana Beatriz? Presente. Ana Paula, minha linda. Tá aí? Não? Arthur? Fala presente. Felipe? Gabriele? Felipe tá aí. Gabriele tá aí também? Mandou? Ô, Gabriele, saudade, Gabriele. João Agripino. Também tá. João Pedro. João Pedro também tá. João Pedro. João Vitor da Silva. Não? João Vitor dos Santos. Júlia. Presente. Ai, tá aí, minha linda. Gostei, gostei. Cauã. Cauã, eu fico feliz só de escutar a voz de vocês, gente. A carência tá tão grande. Cauã. Lenita. Lenita, tá? Não? Letícia, tá. Mas Presente. eu quero... eu gosto. Ai, gente. Saudade. Ana Paula. Tá, Ana Paula? Vou colocar presente. Presente para você, minha linda. Lígia. Oi, Lígia. Eu sei que você tá aí. Ai, Lucas. Ai, fala mais comigo, gente. Por favor, Lucas. Eu sinto falta de você. Eu sinto falta. Virando até música, né? Eu sinto falta de você. Presente. Ai, Lucas tá aí. Tá bom. Luiz. Luiz também tá. A internet dele tava ruim, gente. Mano, tá aí. Marcela Menegatti. Professora, eu quero ir pro banheiro. Maria Rita. Oi, Maria. Fala com a Sônia. Manda um presente. Mariana. Mariana, conta um. Respondeu no chat. Aham, eu vi. Nicolas. Rafael. Juan. Presente, professor. E Tamires, que tá aí, minha linda. Ó. Pronto. Ai, ó. Beijo para vocês, gente. Até amanhã, se Deus quiser. E mesmo depois da prova, eu quero pedir, pelo amor de Deus. Falando da prova, a prova será o capítulo 13 e o capítulo 14. Capítulo 13 do livro 3, capítulo 14 do livro 4. Capítulo 13 e 14. Capítulo 13, livro 3, capítulo 14, livro 4. Eu não vou cobrar todo o conteúdo, mas não perca a minha aula até o final, até o final do ano, tá? Beijo, tchau, tchau, minhas coisas lindas. Tchau. Tchau, Pro. Ai, estou com saudade do meu nono, estou com saudade. Tchau, professora. Tchau.